Amigas, amigos, semana passada o Copom se reuniu e definiu a nova taxa de juros, Selic. Houve uma redução de 0,25%, portanto a nova taxa de juros ficou em 10,5%. E elegeu uma nova perspectiva de redução de taxa de juros até dezembro, transformando 10,5% em 9,5%, portanto, a taxa de juros cairia 1% nesse espaço. Ainda temos 5 reuniões do Copom até dezembro. E também uma estimativa de 3,73% de inflação. Todos nós queremos e precisamos de taxas de juros menores. Quando a taxa de juros cai, implica que o investimento cresce, que o crescimento aumenta, que o emprego cresce, que há uma expansão de produto e de renda. Portanto, procurarmos ter taxas de juros menores é sempre um bom negócio para a economia, no caso, a economia brasileira. Vamos agora analisar os 4 vetores mais importantes que são levados em conta numa decisão de taxa de juros pelo Copom. Primeiro vetor é a inflação atual, é o desgaste da moeda, a expansão monetária, ou seja, o tamanho do desgaste e a velocidade que esse desgaste está acontecendo. Esse é o primeiro item. No caso da economia brasileira, a inflação, eu diria que está diante da conjuntura, está comportada. É evidente que queremos menores índices de inflação. E por que isso aconteceu? Porque a taxa de juros é o instrumento principal de combate à inflação no curto prazo. E o Banco Central, dos 2 últimos anos, utilizou como instrumento de combate. E a inflação ficou comportada. Esse é o primeiro item. O segundo item são as contas públicas. As contas públicas brasileiras merecem uma atenção de foco mais de perto. A dívida pública brasileira hoje é de 6 trilhões e 600 bilhões de reais, caminhando para 85% do PIB. Se você imaginar mesmo a Selic de 10% ou de 9%, vamos pensar, até o fim do ano, o governo vai pagar ao setor financeiro em torno de 500 bilhões de reais de taxa de juros. A pergunta é o seguinte, mas de onde sai esse dinheiro? Esse dinheiro não sai, ele fica rolando, esperando um aumento de produtividade da economia para esse valor ir se tornando cada vez menor e suportável e que não possa prejudicar a política monetária vigente. Esse é o ponto central de sobrevivência da economia brasileira em curto prazo, para ter elementos que favoreçam um crescimento consistente e a utilização da potencialidade que nós temos, principalmente nessa inserção do agronegócio no mercado internacional. O terceiro ponto é a atividade econômica. A atividade econômica brasileira, diante da crise internacional que nós estamos vivenciando, tem alguns produtos que as demandas estão crescentes na área internacional, como a demanda de alimentar, a segurança alimentar, como a transição energética, como o tamanho do nosso mercado. Então, a atividade econômica brasileira, ela
é um elemento que ajuda a tornar uma economia próspera. E, por fim, o cenário internacional. O cenário internacional é um cenário inflacionário. A inflação internacional teve um impacto muito forte em 2008, com a crise americana. E como o dólar é uma moeda de troca internacional, ele influencia toda a cadeia, a expansão das outras moedas. Como ele afeta a expansão das outras moedas? Porque ele pode emitir moeda pela fabricação de produtos de outros países. Então, o momento é inflacionário. Por isso que eu digo que a inflação brasileira de 3,73 é uma inflação que se pode se chamar de boa diante dessa conjuntura internacional. E, evidentemente, que essa inflação aconteceu nesse montante, digamos, suportável, primeiro pela política do próprio Banco Central de aumentar a taxa de juros, que é o maior instrumento que você tem para coibir a inflação de curto prazo. A medida de combate à inflação de longo prazo é aumento de produtividade. E nesse item nós estamos estamos devendo muito. Né? Mas o cenário internacional, como eu disse, é um cenário inflacionário, mas a economia brasileira tem dois vetores que ajudam a inserção da nossa economia. É o agronegócio e a transição energética. Acho que o foco principal nosso agora, técnico, é segurar os gastos governamentais, que tem sido procrastinado. De certo modo, devemos ter mais responsabilidade nesse item. Não basta querer diminuir o déficit primário aumentando os impostos. Na medida que você aumenta os impostos, você afasta todo o setor de produção da competitividade nacional e internacional. Acho que esse item é vital, continuo falando do item que se chama contas públicas. Déficit público, total déficit público primário. Fico por aqui e, como sempre digo, jogo na mesa do debate, considerando a decisão do Copom, a gente trazer um foco de atenção maior para a gestão das nossas contas públicas. Até uma outra oportunidade.